E aí pessoal, vamos lá, né? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva aí no canal, né? Faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá, né? Tóquio. Em oposição ao pedido do governador de Tóquio, né, a governadora Yuriko Koike, tanto que ela ganhou, tá? Ela foi reeleita governadora de Tóquio. Ela venceu no domingo. De que os moradores da capital evitem viajar desnecessariamente pelas prefeituras, caso para outras cidades. O secretário-geral do gabinete, Yoshihide Suga, disse que não há necessidade de aplicar esse tipo de restrição a todas as prefeituras. A lacuna entre respostas do governo nacional e da prefeitura à nova pandemia de coronavírus, que se tornou um problema quando o Japão viu um aumento nas infecções de março a maio. Eles voltaram a surgir nesse estágio crucial, em que os casos estão aumentando pela segunda vez. Tá mesmo. Já está no quinto dia, tá? Acima de 100 infecções por diárias. Em Tóquio, mais de 100 casos de coronavírus foram registrados pelos 5 dias consecutivos, desde 2 de julho. E a governadora Koike pediu que as pessoas evitem viagens não essenciais e não urgentes através das prefeituras, em uma entrevista coletiva em 4 de julho. Em resposta ao pedido de Koike, Suga explicou em uma entrevista coletiva em 6 de julho. Olhando para a situação das infecções no momento, não acho que haja uma necessidade de restringir uniformemente os movimentos entre prefeituras em todo o Japão. Iremos procurar um especialista que permaneça vigilantes e observem atentamente o status das infecções por níveis regionais. Essa é a nossa posição básica como Estado. O cara acha que vai esperar espalhar e expandir esse troço, virar uma caca de novo para poder depois tesourar de novo. É o que dá a entender que ele diz, né? Quando perguntado sobre a diferença entre sua explicação e a de Koike, Suga disse: eu gostaria de fazer ajustes com o governo metropolitano, mas acredito que o pedido de restrição de viagens foi uma decisão tomada por Tóquio. Então você vê que Tóquio ela tem uma certa autonomia para falar para os residentes de lá, tanto que ela estava falando realmente para as pessoas de Tóquio, não estava falando para as outras prefeituras. O governo nacional deve decidir o curso da ação do país em resposta ao novo coronavírus, com base na política de medidas básicas da lei revisada de medidas especiais para combater novos tipos de influenza e outras doenças infecciosas. Mas, na realidade, os governos das prefeituras têm autoridade para pedir aos residentes que evitem viajar ao ar livre, além de pedir o fechamento de empresas e entre outros pedidos. Não, isso realmente tá como quando acabou praticamente essa primeira onda de coronavírus no Japão, né? Porque eles tiraram o estado de emergência, mas não tinha zerado o coronavírus no Japão. Só que depois de um certo tempo, eu não sei mensurar, tá? Agora, começaram a aparecer casos, mas muito altos, assim, muito rápido, assim, 85 casos, assim, numa pancada, assim, POC, né? Em uma cidade, pro lado do... chama Kitakyushu, tá? Essa cidade. Aí, Kitakyushu, ela tava pedindo para cidades, para as empresas ali, assim, escolas, fecharem, para poder tentar segurar aquela onda de infecção. Então, ali você já mostra aquilo que eu falo para vocês, interpretar as entrelinhas, que as cidades ela têm a autonomia de pedir sim, né, para as empresas fecharem, etc. Né? Empresas, escolas e outros lugares se precisarem, né, fechar. Tanto que lá em Kitakyushu foi fechado o museu, teatro que estava reabrindo, em uma série de locais tiveram que fechar de novo. Depois sumiram, tá, as notícias de Kitakyushu, então não sei falar para vocês como está hoje. Mas foi pedido na época lá para eles fecharem. Foi um transtorno danado, mas aí que tá. Então mostra assim que as prefeituras têm autonomia para pedirem as coisas.
Entre março e maio, houve momentos em que o Estado e as prefeituras repassaram dinheiro, né, para assuntos como tomar decisões, para pedir que as empresas fechassem e quais padrões impor para suspender várias restrições. É que eles estão falando isso, que as prefeituras podem pagar, né, para as empresas fecharem, tá, uma ajuda de custo ali para a empresa não quebrar as pernas, como é que se fala, pelo aquele tempo que ela vai ficar fechada. E também, igual no caso assim, quando estava saindo o estado de emergência, o governo central, no caso seria o governo federal do Japão, ele declarou: tiramos o estado de emergência do Japão inteiro. Só que cada estado ele tinha autonomia para se retirar do estado de emergência. Então cada estado ele criou um critério. Foi igual o Tóquio. O Tóquio tinha que ser abaixo de 20 infectados por dia durante, parece que 5 dias ou 7 dias, né? E era uma série de regras assim. Osaka fez a mesma coisa. Tinha que ser no mínimo de infectados por dia. Durante não sei quantos dias. O de Osaka foi mais rigoroso, tá? A gente fala em japonês kibishi. Foi bem mais kibishi em Osaka. Parece que era a regra tinha que valer por 20 dias. Batesse esses 20 dias, eles iam sair fora do estado de emergência. Senão, eles iam continuar. Até que conseguiu, né, bater a meta, né, de infectados por tantos dias, no caso mais de 20 dias. Eles bateram essas metas e ficaram, foi belezinha. Então cada cidade tem sua, como é que se diz? Sua diretriz, independente do governo central. Aqui. Por isso que eu falo para vocês, eu não sei que guerra fica essa no Brasil, né? Um culpa daqui, outro culpa dali. O STF faz isso em relação ao coronavírus, dando autonomia para as prefeituras e governadores, e continuam culpando o Bolsonaro por um monte de coisa. Claro, o Bolsonaro falou muita, desculpa falar, falou muita bosta, tá? Ele errou bastante, ele foi muito impulsivo, tá? Ele falou muita caca, tem muita caca ali que eu não concordo com o que ele falou também. Mas também querer jogar toda a culpa nas costas dele também é meio complicado. Tanto que tem os governadores e os prefeitos para isso, para receber no lombo também das coisas que acontecem. Mas, vamos falar a verdade, verdade nua e crua, a maior caca que acontece, tá? Muito é por causa dos governadores, porque os governadores é o que manda nos prefeitos. Então, como os prefeitos ficam à mercê do governador, se o governador quiser ficar tesourando o prefeito de tal cidade, ele consegue. E aí, como é que fica a luta contra o coronavírus? Fica difícil. E é isso que muita gente não entende. É igual, por exemplo, eu acompanho o de São Paulo. Acompanho assim, entre aspas, tá? E eu vejo o Dória falando as coisas lá. Meu, tem hora que o Dória faz muita cagada. Você vê que ele cagou demais. Ele não pegou nenhum exemplo de nenhum lugar assim. Eu acho que ele entrou no poder e falou assim: não, agora eu que mando nessa porra aqui. Agora eu que vou ditar essas coisas aqui. E, como é que se fala assim? Errou. Tá? Só que ele não levou em conta que o povo brasileiro também é um povo, como é que se diz? Que ele não é muito solidário, tá? Ele não se dá as mãos para todo mundo junto tentar combater uma coisa. Por causa do viés político no Brasil. Infelizmente a política é o que comanda o Brasil. Né? Você vê que pessoas brigam por causa de política, pessoas perdem amizades por causa de política. E os políticos estão nem aí para as pessoas, entre aspas, tá? Não são todos, tá? Mas a parte política, assim, você vê que uma grande parte não está nem aí para as pessoas. E as pessoas se matando por causa de político. E o político está dando um tostão para aquela pessoa? Não está. Está beneficiando ela de alguma forma? Não está. É burrice, meu. É burrice. Mas vai fazer o quê? Cada cabeça é sua sentença. Né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.